querida. E principalmente, depois que a Malu falou, né, a gente vem, às vezes, com o intuito de nos iluminarmos com um pouco da doutrina, da palavra do Cristo, da palavra do Evangelho. E, na verdade, uma coisa muito importante é nós termos em mente que, mesmo que tenhamos cruzado aquela porta em busca de auxílio, em busca de consolo, em busca de respostas para as nossas dúvidas, as nossas perguntas, enquanto estamos aqui, se nós estamos de coração aberto, com sinceridade, com presença, nós estaremos gerando energias, vibrações curativas para aqueles que estão piores que nós. Por maior que seja a nossa dor, né? Talvez quem está encarnado, presente aqui do nosso lado, ou desencarnado, está precisando dessa nossa vibração de amor. Então, que durante essa palestra, que o Senhor possa nos inspirar, preparar nossa mente, preparar o nosso corpo, para que estejamos não só nos alimentando da parte intelectual, mas principalmente nos alimentando da parte sentimental, emocional, espiritual e, ao mesmo tempo, trabalhando por aqueles que estão aqui presentes também em busca de consolo e de auxílio. Nosso tema de hoje é a palestra Nossos Dilemas na Desencarnação. É um tema muito interessante e que foi muito instigante estudar e preparar essa palestra, né? Nós, espíritas, por mais que estejamos falando de morte, de plano físico, de desencarnação, muitas vezes trazemos ainda crenças, trazemos muitas questões internas que nos impedem de enxergar a beleza que está em torno da morte, em torno da desencarnação. Quando a gente fala de morte, a pessoa, Deus me livre. Não vem falar de morte perto de mim, não. Não, eu não quero nem pensar nisso, ainda não está na minha hora. E dilemas são justamente questões que nos incomodam, que nos trazem dúvidas, que ainda não estão bem resolvidas dentro de nós. E eu resolvi trazer aqui algumas questões que vêm aparecendo no nosso dia a dia a respeito desse tema. E espero que saiamos daqui, quem sabe, ressignificando boa parte desses dilemas e dessas dúvidas a respeito da desencarnação. Para a doutrina espírita, morte não é contrário à vida. Às vezes você está vivo, às vezes você está morto. Morte e vida não são dois fenômenos contrários. Terminou a morte, terminou a vida, começa a morte. Não. Para a doutrina espírita, a morte e a vida são fenômenos contínuos. São fenômenos que se completam e se alternam ao longo das várias encarnações. No Livro dos Espíritos, a questão, a parte que fala das leis morais, que falam da lei de destruição, ele traz para a gente uma ressignificação da morte. Lá, os espíritos contam para a gente que é necessário que esse corpo se destrua para que possamos renovar os nossos propósitos, renovar as nossas forças, renovar as nossas habilidades para que possamos renascer em uma nova vida. Então, morremos fisicamente para essa existência, voltamos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Aqui não é a nossa verdadeira casa, estamos aqui de passagem, internados para nos tratar, frequentando essa escola de aprendizagem, que é o mundo físico. Então nós deixamos aqui, voltamos para o plano espiritual e nos preparamos para nos
inscrevermos e reingressarmos nessa escola chamada plano físico. Então, essa alternância traz para a gente uma ideia de que o que estamos vivendo aqui é impermanente. E a impermanência, ela nos incomoda profundamente. Porque nós somos espíritos, mas vivemos como se não fôssemos espíritos. A gente acha que esse corpo aqui sou eu. Eu olho, há 50 anos eu tenho olhado, eu tenho 50 anos, viu gente? Há 50 anos eu tenho olhado no espelho e eu acho que eu sou essa aparência, que esse cabelo, esse nariz, essa boca. Não. Eu sou um espírito que temporariamente está no sexo feminino, está como médica, como médium, como oradora, como essa aparência física aqui. E isso vai ficar aqui quando eu terminar essa existência e eu vou voltar como espírito e vou plasmar, de acordo com as minhas necessidades evolutivas, uma nova vida, que pode ser como homem, posso voltar a ser como mulher, eu posso voltar como outra profissão, outra língua, outro país, de acordo com as minhas necessidades. Então, é muito interessante a gente ressignificar essa ideia de que não somos para sempre dessa maneira, porque é justamente a impermanência que nos permite sempre recomeçar. Na verdade, a impermanência, ela é um grande presente de Deus. Imaginem comigo uma vida totalmente desregrada. Imaginemos que eu sou uma pessoa que eu não valorizo o meu corpo, que eu fiz várias escolhas erradas em relação aos meus relacionamentos. A minha família é uma família completamente disfuncional. Eu tenho, no meu emprego, eu joguei fora várias oportunidades de emprego. Eu não consegui fazer nada certo na minha vida. Ainda bem que Jesus, na sua profunda misericórdia, nos permite terminar essa existência com tantos erros, tantas escolhas difíceis e recomeçar, refazer, ter uma nova oportunidade para que dessa vez possamos fazer um pouco melhor do que fizemos nessa existência. Isso só é possível porque somos impermanentes. Só o nosso espírito é que permanece. Então, uma das coisas mais bonitas que a doutrina espírita traz para nós é que nós não desaparecemos quando a gente morre. Nós simplesmente reaparecemos no plano espiritual, com toda a nossa beleza interior, com todas as nossas conquistas, todo o nosso potencial, todos os nossos sentimentos, esperanças, tudo aquilo que nós conseguimos juntar, crescer, acrescer no nosso espírito, nós reaparecemos no mundo espiritual. Então, é interessante que, se a gente parar para pensar, se a gente sabe que vai morrer, todos nós vamos morrer um dia, a qualquer momento, pode ser até essa noite. Então, se nós temos a certeza que iremos morrer, e que nosso tempo aqui ele é finito, e nós não sabemos qual é esse tempo, justamente para que possamos aproveitá-lo melhor, justamente saber que vamos morrer é que dá sentido para viver. Porque se viemos para aprender, melhorar, evoluir, e nós sabemos que isso vai ser feito num determinado espaço de tempo, nós precisamos então dar valor à nossa experiência nessa existência. Não podemos perder tempo, não podemos procrastinar, não podemos deixar para depois, não podemos deixar para a próxima encarnação, não podemos perder tempo com pequenas coisinhas, questiúnculas, que acabam atrasando o nosso relacionamento com as pessoas, a nossa capacidade de construir juntos. Então, é justamente por saber que vamos morrer
é que temos que dar qualidade ao nosso viver. E isso é uma das coisas mais bonitas que a doutrina espírita traz para nós. Mas aí vem o primeiro dilema. Se nós já morremos tantas vezes, morremos, renascemos, reencarnamos, morremos, por que a gente tem tanto medo de morrer? Porque se eu falar aqui, vocês vão morrer hoje, dá aquele pânicozinho, né? De coisa interminada, o que eu tenho que fazer? Não, ainda não, eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego, ainda tem coisas para dar aquele medinho de morrer. Se nós, então, por que a gente traz essa questão? E os espíritos, né, na questão 730 do Livro dos Espíritos, Kardec acabou trazendo ali essa reflexão, né, junto com os espíritos, e eles nos trouxeram que existem 4 questões que explicam o nosso medo da morte. A primeira delas é que nós nos esquecemos como foi morrer. Justamente quando a gente entra no corpo físico, a gente, pela densidade do corpo físico, ele abafa as nossas lembranças do passado. Então eu não sei o que aconteceu, como é que eu morri na vida passada, se foi uma morte lenta, uma morte violenta, se eu morri cedo, se eu morri tarde. A gente tem, às vezes, uma vaga lembrança, a gente sonha, mas a certeza nós não temos. Justamente por esse grande presente que nós recebemos, que é o esquecimento do passado. Porque assim como nós esquecemos como nós morremos, nós também esquecemos o que aconteceu de ruim, os erros que nós cometemos, porque senão ficaria impossível recomeçarmos nessa encarnação. A segunda questão é que nós trazemos, às vezes, traumas de desencarnações passadas. O véu do esquecimento é um véu, ele só nubla a nossa memória, a nossa lembrança. Às vezes nós temos determinados flashes, às vezes nós temos determinados gatilhos. Tem pessoa que não entra na piscina, não entra no mar, porque talvez traz ali o trauma de que morreu afogado. Tem pessoas que não conseguem ficar em um lugar fechado, porque às vezes foi enterrado vivo, ou soterrado, ou teve alguma questão com enforcamento. Então são traumas que a gente traz de vidas passadas que ficam no nosso subconsciente. A terceira questão é que trazemos experiências traumáticas do desdobramento do sono. Gente, todos os dias nós treinamos para morrer. Como assim, Catiane? Todos os dias, quando nós nos deitamos e nós dormimos e entramos no sono, o nosso corpo espiritual se desprende do corpo físico e vai visitar ali o plano espiritual. E que bom, né, gente? Que bom, porque se a nossa verdadeira vida, os nossos amores, aqueles que a gente tem ali vivência do passado, os espíritos que avalizaram nossa encarnação, falaram, pode ir, meu filho, nós estamos aqui torcendo por você, orando, te mandando as vibrações necessárias para que você possa enfrentar a sua luta na Terra. É nesse momento que a gente desdobra do sono, é que nós vamos poder encontrar o nosso guia espiritual, quem foi nossa mãe, quem foi nosso pai, nossos parentes que já morreram antes de nós. Então, é um treino toda noite para a morte. Só que a gente volta para o plano espiritual. Qual é a grande questão? Nós não somos tão bonzinhos assim. Nós ainda temos uma condição que quando nós, ao dormir, nós vamos para lugares às vezes muito difíceis durante o sono. A gente se encontra às vezes com espíritos, com entidades não muito felizes com a nossa presença ali. E aí a gente acaba acordando cansado, trazendo aquela energia difícil, aquela sensação que você correu a noite inteira, que você foi perseguido, Por quê? A gente volta para o plano espiritual com a vaga lembrança do que aconteceu. E se é um treino para a morte, gente, para onde é que nós estamos no plano espiritual? Provavelmente quando nós desencarnarmos, são essas as pessoas que estarão nos esperando.
Então a gente tem esse trauma dessas situações que a gente vive durante o sono. E por fim, às vezes não tem nada a ver com vida passada, às vezes não tem nada a ver com o esquecimento do passado, tem a ver com a nossa conduta nessa vida. Fizemos coisas erradas, prejudicamos pessoas, fizemos algo que a gente não tem a gente tem vergonha de lembrar, né? Não conseguimos, às vezes, lidar com escolhas que nós fizemos, e aí a gente tem medo daquela crença de que quando nós morrermos, seremos castigados pelas coisas erradas que fizemos, e isso acaba dando para a gente um medo. Será que eu vou para um lugar bom quando eu morrer? Porque eu não estou sendo uma pessoa tão boa assim. Isso acaba trazendo um pouco de desconforto para a gente em relação a esse medo da morte. Uma outra questão que às vezes nos assombra é, bom, eu sei que eu vou morrer, mas para onde eu irei quando eu morrer? Como eu me colocarei no plano espiritual? E aqui a gente tem algumas questões, né? Os espíritos nos falam que, de maneira geral, nós podemos, a pessoa quando desencarna, imediatamente quando ela chega no plano espiritual, ela geralmente pode se colocar nesses 3 locais. Eu posso continuar aqui na Terra, desencarnado, aqui vagando no plano físico, como nós estamos aqui entre nós. Eu posso ir direto para uma zona de socorro, uma colônia espiritual, um hospital, um local de tratamento, uma instituição ali, para fazer ali o equilíbrio, né, imediato meu ali. Ou eu posso ir para zonas difíceis, as chamadas zonas umbralinas, umbral, as trevas. Mas então, como é que funciona isso? O que acontece quando o espírito ele fica na crosta terrestre? Né? O espírito que acabou de desencarnar e que ele, de certa maneira, fica ligado aqui na crosta terrestre, tá? Nós temos aqui aquele que fica preso, aquele que fica preso ao corpo. É aquele espírito que acabou de morrer e ele era tão materialista, é aquele que acredita, morreu, acabou. Eu sou o corpo. Se meu corpo acabou, não tem nada, não existe o plano espiritual, não tem nada. Esse desconhecimento de que existe o plano espiritual, ele fica preso ao corpo literalmente. Ele vai no velório dele, ele fica lá no caixão, lá no cemitério, ele às vezes até assiste a decomposição do corpo físico dele, porque ele desconhece que ele desencarnou, ele acha que ele tem que estar junto do corpo físico, e os livros de André Luiz têm vários casos mostrando o socorro que os espíritos têm que ir lá, tirar o espírito ali daquela situação difícil lá no cemitério, né, ligado ao corpo físico dele, numa profunda sensação de sofrimento. Né? Tem aqueles que ficam presos aqui na crosta terrestre, não porque eles desconhecem o plano espiritual, mas porque eles nem sabem que desencarnaram. Às vezes até estudaram, às vezes até têm conhecimento do plano espiritual, mas às vezes não se tocaram de que houve a passagem. Um amigo nosso de Goiás, ele falou que uma dialogadora na reunião mediúnica, uma trabalhadora de mais de 20 anos na casa, que conversava com os espíritos na reunião mediúnica, ela desencarnou e ela compareceu na reunião mediúnica por 4 meses, achando que ela estava ainda encarnada. Ela incorporava no médium, ou às vezes os médiums viam ela chegando, entrando, sentava, participava da reunião e não percebia que ela tinha desencarnado. Era trabalhadora, era estudante da doutrina espírita e não percebeu que ela tinha desencarnado. Quantos espíritos chegam na reunião mediúnica e que, pela conversa dele, você percebe, ele acha que ele ainda está vivo. Então, às vezes acontece isso. E geralmente, essas pessoas, elas ficam numa situação de muita confusão, medo, porque ela tenta conversar
com o parente não responde. Ela chega no consultório dela, tá lá outra pessoa ocupando o consultório dela. Ela chega no hospital, ninguém dá papo para ela. Isso dá uma sensação de abandono, de medo por essa ignorância. Tem aqueles espíritos que são extremamente materialistas e às vezes eles conhecem o plano espiritual, eles sabem que desencarnaram, mas eles não conseguem deixar ali as coisas que ele juntou no mundo material. Fica muito ligado ali à fazenda, à loja, à empresa, aos negócios dele, quer saber o que vai ser feito da herança dele, como é que vai dividir a herança. Às vezes não é nem questões materiais, mas às vezes é apego emocional. Fica ali naquela casa, nas coisinhas, nas panelas, nos tupperware dela ali, fica naquela situação ali, ou às vezes fica ligado à casa. Então isso acaba a pessoa, o marido. Aí a gente tem casa mal assombrada, hospital mal assombrado, a gente tem ali o marido mal assombrado, que é a esposa que morre e não quer sair de perto do marido, não quer que casa de novo, não quer ter, e fica ali perturbando aquela situação. São aqueles que estão ainda muito apegados ali nas questões que viveram na última encarnação. E a gente tem aqueles espíritos que sabem de tudo isso, mas eles não querem sair do plano físico. Por quê? Geralmente são espíritos que estão alienados, ligados ao uso de drogas, ao uso de álcool, ao fumo, comida, sexo, porque os espíritos explicam que quando a gente permite, né, esses espíritos eles andam junto conosco. Se eu tenho o vício da bebida, ele não consegue ir lá pegar o copo e beber, e verter. Mas quando eu empresto a minha energia e eu viro o copo de bebida na minha boca, ele sorve aquele prazer do álcool, ele sente como se ele mesmo estivesse bebendo, como ele mesmo estivesse fumando, como ele mesmo estivesse injetando a droga, ele sente o mesmo prazer e ele não quer ir embora. Pensa bem, você participar de todas as baladas e você nem ter que pagar para poder entrar. Você nem ter que pagar a cerveja que você bebe, as coisas que você faz. As pessoas que às vezes praticam sexo de maneira insegura, de maneira desregrada, ele entra ali e participa do sexo junto com os casais que estão ali. Então, ele não quer perder essa sensualidade, essa materialidade que ele tem aqui. Então, esses são os espíritos que às vezes ficam presos na crosta terrestre. Nós temos os espíritos que, quando desencarnam, eles acabam indo para as zonas umbralinas, que são chamadas umbral ou trevas. Todo mundo fala assim, quando eu desencarnar eu quero ir para nosso lar. Gente, nosso lar está localizado no umbral. Ele não está localizado no céu, nos mundos superiores. Ele está localizado no chamado umbral leve, porque o umbral ele tem aquela zona de vibração mais leve, que é onde estão as colônias, as zonas de socorro próximas da Terra. Ele tem um umbral médio, que é onde André Luiz foi no livro Nosso Lar, aquela região pantanosa, as pessoas gritando, as pessoas gemendo, todo mundo ali com uma confusão, ali com a mente perturbada pelas suas culpas, seus medos. Ali é o umbral médio. E a gente tem um umbral grosso, que é o chamado trevas, que ali estão aqueles que falam assim, matei, mato e mato de novo, e ali eles se organizam, continuam a fazer facções ali criminosas, eles organizam ataques a outras pessoas encarnados e desencarnados, os grandes líderes criminosos. O que ele era aqui na Terra, ele continua sendo no plano espiritual e acaba sendo atraído para essas zonas mais difíceis, mais densas, mais pesadas. Nesse local, né, das trevas, tem verdadeiras cidades, tem hospitais, tem laboratórios com cientistas desenvolvendo drogas sintéticas, desenvolvendo bactérias que vão depois serem inspiradas a serem implantadas no plano físico através da obsessão. Eles têm ali uma organização, uma mente arquitetada para o mal. No umbral, não.
Umbral é onde tem, Jesus falou, que é o pranto e ranger de dentes. Ali está todo mundo tão confuso que não existe um líder, não existe alguém ali estrategiando o mal. É por isso que você chega lá, não tem casa, tem caverna, tem buraco, tem pântano ali, né? E quando a gente não vai para esse local, nós temos as chamadas zonas de socorro, que são as zonas superiores. Quem me dera desencarnar e ter o mérito de ir direto para uma zona de socorro, né? Eu não ter que passar pelo umbral, eu não ir para as trevas, eu não ficar aqui preso no corpo físico, perambulando, né? Quem dera que nós todos pudéssemos, de alguma maneira, desencarnar e já aparecer no plano espiritual, ali, às vezes, recolhidos para um hospital, sendo limpo, tratado, medicado, sedado para dormir numa cama, com enfermeiros, com pessoas que cuidam de nós, né? Nos posto de socorro geralmente vão aqueles que desencarnaram numa situação mais frágil, precisa ainda de cuidados mentais, emocionais ou físicos. Ali nas colônias espirituais, a gente vai geralmente depois de ter passado num posto de socorro, eu já estou ali equilibrado ali do ponto de vista espiritual, e ali eu já estou arrependido, eu já tenho condição de frequentar uma escola, eu já tenho condição de frequentar um curso, eu já tenho condição de trabalhar, de aparecer ali como trabalhador, eu estou prestativo, eu estou cooperativo. Aí eu já me candidato para estar numa colônia espiritual e já me preparando para regressar para a nova vida. E as regiões de luz que, claro, não pertencem à nossa condição espiritual. São aqueles que já compreenderam o amor silencioso, anônimo, aquele amor sem reservas, incondicional, desinteressado, né? Um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. Provavelmente esses são espíritos que desencarnam e vão direto para essas regiões aí de socorro. Então, afinal de contas, o que faz a gente migrar para essas regiões espirituais? O que faz eu ir para uma zona de socorro, para um umbral, para uma colônia, para um posto de socorro? Né? De maneira geral, né, não é ninguém que leva a gente para esse lugar, não é um espírito que arrasta a gente, vem, pega a gente, arrasta para as trevas. Não é nada disso. É o nosso estado psíquico, é a luz ou a sombra que nós construímos no nosso estado mental, é que vai nos arrastar para esses determinados locais. Em resumo, é o bem ou o mal que eu pratiquei é que vai determinar o meu estado psíquico para me arrastar para essa ou aquela região que a gente colocou aqui, tá? Então, até o final da aula eu aprendo a mexer com isso aqui. É o que Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, aqui estará o seu coração. Então, a forma com que eu trabalhei os meus interesses pessoais durante a encarnação, o bem que eu coloquei nas minhas ideias, nos meus sentimentos, nos meus relacionamentos, na minha vida, ou o mal que eu pratiquei, é que vai me recolocar em determinadas situações no plano espiritual. E aí vem aquela grande questão, tá, mas dói morrer? Eu vou sofrer na hora de morrer? Vai ser difícil esse momento da morte? E aqui é preciso que a gente entenda uma coisa bem importante. Morrer é diferente de... Morrer é diferente de desencarnar. Morte é acabar o corpo físico, é acabar o nosso fluido vital, as funções biológicas do nosso corpo. O corpo físico morreu. Isso acontece ao final do processo, né, de nossa existência. Agora, desencarnar é o processo de libertação dos laços que nos prendem ao corpo físico. É um processo, isso não ocorre ao mesmo tempo que a morte.
Tem pessoas que morrem e não desencarnam. Por exemplo, aquele que ficou preso no corpo físico, ele morreu e não desencarnou, porque ele ainda tem laços de apego que o prendem ao corpo físico. Aquele que está ligado a determinados interesses materiais, ele não desencarnou. E sabe o que é mais interessante? Kardec nos fala que a gente precisa concordar com a desencarnação. Nós precisamos concordar com a desencarnação. Por que isso, gente? Porque nós iniciamos a nossa desencarnação no primeiro dia que chegamos na Terra. Primeiro dia que nós abrimos o olho aqui, nós já estamos iniciando a nossa contagem regressiva de desligamento dos nossos laços magnéticos. E aí nós temos que construir a nossa vida concordando que nós iremos finalizar a nossa encarnação e voltar para o plano espiritual no momento que foi decidido por Jesus e pelos espíritos que foram necessários para a nossa vida. Se eu não concordo que eu vou morrer, se eu não concordo que isso aqui é passageiro, se eu não concordo e vivo uma vida de apego material, eu vou chegar lá no final da minha vida, naquele determinado momento que eu preciso desencarnar, e eu não consigo liberar os laços necessários para me apresentar novamente no plano espiritual. Então, Kardec fala uma coisa muito bonita para a gente, que é: morrer não dói. O momento da morte não dói. Ele fala, o último suspiro quase nunca é doloroso, porque ordinariamente a gente entra no estado de consciência, é como se a gente desmaiasse. Momento de sair do corpo físico, corpo espiritual, não sentimos nada. Os espíritos vêm e colocam para a gente esse estado de inconsciência. Porém, o momento antes desse período, do último suspiro, imediatamente depois, nós podemos sofrer de acordo com a nossa concordância com a desencarnação e o quanto nós nos preparamos para esse momento de desencarnação. Se eu não me preparei, se eu sou uma pessoa apegada, eu tenho medo da morte, eu não entendo do que é o plano espiritual e a desencarnação, eu vou passar pelo que Kardec chama de período de agonia, que é quando a desagregação da matéria, aquele momento que o corpo está morrendo, as células estão morrendo, meu espírito começa a entrar em desespero, em agonia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém agonizando na hora da morte. A pessoa fica desesperada, ela começa a chorar, ela começa a ficar ali naquela situação, e aquilo ali, às vezes, é a situação de agonização, porque ela não consegue ainda fazer aquele desprendimento. E já tem pessoas que morrem serenas, tranquilas, despede de todo mundo, faz uma oração. Padre Henrique morreu cantando. E todo mundo ali, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, meu filho, não atrapalha não. Vamos orar e vamos cantar juntos aqui? Ele foi desse jeito na hora da desencarnação dele. Então, esse momento é o chamado momento da agonia. E o momento que Kardec chama de perturbação é aquele momento que a gente aparece no plano espiritual. Aquele momento que você chega ali, que você toma ou não consciência que você desencarnou. Todos nós vamos passar por algum grau de perturbação. Pode durar 1 minuto, meia hora, 1 hora, 1 dia, 1 semana, meses, anos ou séculos, de acordo com a forma com que nós nos preparamos para esse momento. E para quem quiser entender um pouco mais disso, no livro Céu e Inferno tem um capítulo muito bonito que se chama O Passamento. Ele está na segunda parte, no capítulo 1, e lá Kardec nos fala quais são os fatores que eu preciso entender que vão me ajudar a ter ou não perturbação na hora que eu morrer.
O que influencia para eu ter uma perturbação mais curta ou menos curta quando eu chegar no plano espiritual? E lá, Kardec fala que uma das coisas é a idade da morte. Imagina, quem que vocês acham que chega mais perturbado no plano espiritual? Quem morreu com 17 anos, toda uma vida pela frente, de repente tem um acidente ali e tal, ele morre com 17 anos. Ou aquele que morre com 90 anos, que viveu a vida toda, já sabia que estava chegando a hora da morte, já viu o corpo físico enfraquecendo, já não conseguia mais fazer as coisas. Então, sim, a idade que a gente morre é um fator que pode influenciar. Quem morre mais jovem tem mais perturbação do que quem morre com idade mais avançada. A outra questão que Kardec coloca é o gênero da morte. Quem morre de uma morte violenta, uma morte rápida, você estava num acidente, de repente bateu o carro, e aí você nem estava esperando que aquele seria seu dia, e você chega no plano espiritual. Claro que todos nós vamos, de alguma maneira, chegarmos perturbados, diferente daquele que está com câncer, que já está 6 meses na cama, alguém que está com uma doença neurológica avançada. Ali ele teve tempo para pensar na vida dele, para resolver as questões que ele deixou pendente, para perdoar quem ele tinha que perdoar ou não, para se preparar para aquele momento. Então, o gênero da morte, se é rápida, se é violenta, se é um assassinato ou se é uma morte prolongada, ela também influencia. E a outra questão que nós falamos aqui é conhecimento do plano espiritual. Nós que estamos aqui hoje falando de desencarnação, se nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos perceber, não existe um plano espiritual, existe um hospital, existe uma equipe de socorro, existem os espíritos que vão estar ali prontos para me receber. A vida continua do outro lado, lá é o plano verdadeiro. Agora, se eu não sei que nada disso existe, se, por exemplo, alguns irmãos de determinada religião, eles acreditam que quando você morrer, você vai dormir até o juízo final, aqui Jesus vai chegar e vai buscar. De repente, ele morre e ele não está dormindo. Ele está conversando, ele está andando, ele está vendo as pessoas. Imagina a confusão na cabeça desses espíritos. Às vezes chegam na reunião mediúnica espíritos falando a respeito disso. Mas eu achei que eu ia estar dormindo, como é que eu vou fazer agora? Eu não estou entendendo nada. Então, o conhecimento do plano espiritual, sim, é importante, isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E o estado moral da alma, né? E Kardec diz que esse estado moral, ele é muito importante. Porque de todos esses fatores que nós temos aqui, o mais importante deles, que vai influenciar diretamente, é o bem que a gente praticou. Não interessa a idade que nós morremos, não interessa o tipo de morte, não interessa se eu conheço ou não conheço o plano espiritual. Um exemplo, um ateu que durante toda a sua vida praticou o bem, muito mais do que religiosos, ele não acredita no plano espiritual, ele, independente da forma que ele morreu, o bem que ele praticou vai credenciá-lo a ter ali todo o aparato necessário para o socorro imediato dele. Não porque ele merece ou não merece, mas porque o bem faz com que ele esteja sintonizado com a equipe de socorro e com aqueles que nos acolhem no plano espiritual. Mas se eu pratiquei o mal, quem é que vai estar me esperando lá do outro lado? São aqueles que eu prejudiquei, aqueles que eu matei, aqueles que eu enganei, aqueles que estão querendo me cobrar coisas. Eu vou estar sintonizado com eles e eu não vou conseguir um estado de equilíbrio quando eu chegar no plano espiritual. Uma outra questão que às vezes vem, nós confundimos a cremação, o corpo físico com o que nós somos. E às vezes fica aquela pergunta, cremar ou enterrar? Do ponto de vista espírito, cremar ou enterrar? O que é essa questão? Os espíritos nos falam que não importa.
Não importa o que você vai escolher. Se vai enterrar, se vai cremar, porque você não está mais lá. Você não vai estar no corpo físico. Se você se preparou para esse momento de desencarnação, gente, você não vai nem assistir o seu velório. Imediatamente você vai ser recolhido para um lugar, você vai ser sedado, você vai dormir, você vai receber um remédio ali, você vai receber um passe. Você não vai nem... O que vai acontecer ali, você nem vai perceber. Se eu sou um desequilibrado, é provável que eu vou assistir o velório, eu vou assistir o enterro, eu vou assistir tudo aquilo porque eu sou apegado ao meu corpo físico. Então, se nós nos preparamos para isso, não faz diferença. Por questão legal, aqui no Brasil, você tem que esperar 72 horas, se não me engano, para poder cremar. Coincidentemente, é um período ali para terminar de fazer o desligamento do corpo físico, né, para que a gente possa ali conseguir estabilizar nosso aparecimento no plano espiritual, tá? Mas isso ainda traz muitas dúvidas para muitas pessoas, porque eu não sei ainda como que eu vou estar, qual é o estado que eu vou estar. A gente ainda tem muita dúvida. O fato é que os espíritos, eles não permitiriam que alguém, mesmo que não tenha se preparado, mas que praticou bem, que está ali no esforço para poder, não é nenhum santo, está ali no esforço de melhoria, e chegou naquele momento ali, eu vou ser cremado. Eles vão lá, sedam a pessoa, retiram ela momentaneamente ali daquela situação, ele nem vê aquilo ali. Agora, se eu estou enraizado no mal, eu nem consigo ver a equipe de socorro, é possível que eu sinta todas as dores do enterro, da cremação, do caixão fechado, aquela toda situação ali. Não porque não existe equipe espiritual ali para me ajudar e me sedar, mas por meu livre-arbítrio, eu escolhi não estar sintonizado com a equipe espiritual. Vejam que a misericórdia de Deus, ela não abandona ninguém. Ninguém. Até esse que fala, faço, matei, mato e mato de novo, o guia espiritual está do lado dele, a equipe espiritual está junto dele lá, e só que ele escolhe não sintonizar com a equipe de socorro naquele momento. Uma boa opção seria a questão da doação de órgãos, que de alguma maneira, né, a gente pode ali, talvez, naquele momento em que você resolve fazer a doação de órgãos, quem sabe o seu coração vai ali para um espírito, alguém que você lesou em outra vida, e você está ali dando a ele a chance de você se redimir, dando a ele uma possibilidade de vida, de continuar ali a experiência dele. O corpo não é nada, ele vai desintegrar. Quantas histórias nós temos de casamento que foi recuperado depois de uma doação de órgão, que a pessoa reviveu e ela restaura o casamento, restaura a família, abre uma obra social, faz coisas tão bacanas na vida ali. Quem sabe você vai ser um instrumento de redenção daquele trabalhador da última hora que está ali, resolve fazer a sua modificação através do seu ato de generosidade pela doação de órgãos. Então, é algo que nós espíritas, nós cristãos, devemos pensar a respeito disso, né? Tá. Então, afinal de contas, o que acontece na hora da morte? Como é que essa equipe espiritual, ela nos assiste no momento da desencarnação? Nós temos aqui, pelo adiantar do tempo, acho que a gente não vai conseguir dar entrar em muitos detalhes, mas nós trabalhar um pouco sobre isso. Nós temos 2 casos de desencarnação nos livros de André Luiz que vale muito a pena nós estudarmos a fundo. Um deles está localizado no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o caso de Dimas, que foi um trabalhador,
uma pessoa que trabalhou no bem, que se preparou, como nós mesmos aqui, né? Nos preparamos para esse momento da desencarnação. E um caso oposto, o caso de Fernando, que está no livro Os Mensageiros, que foi alguém absolutamente materialista, que não cuidou do seu ponto de vista espiritual e que passou por situação lamentável, de muita dificuldade no momento da desencarnação. Então, esses dois casos, eles nos mostram, né, servem para poder entendermos que, assim como nós fazemos no plano espiritual o nosso planejamento encarnatório, que é quando nós estamos com os espíritos e ali nós, quando temos lucidez e condição, nós falamos, não, eu vou viver 50 anos, eu vou ter um ataque cardíaco quando eu tiver 70 anos, ou eu vou ter um câncer, ou eu vou morrer de um acidente. Ali eu tenho o planejamento, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ter isso. Existe um planejamento para nós, que é um planejamento encarnatório e o planejamento desencarnatório. Mas assim como nós temos o livre-arbítrio de modificar completamente o plano que os espíritos fizeram para a nossa vida, nós também temos a possibilidade de modificar o plano que foi feito para a nossa desencarnação. O livre-arbítrio, ele age ali a todo momento, a toda maneira. Quer ver um exemplo? Nós trazemos dentro de nós, ali, por conta de questões do passado, o gene do câncer de pulmão. Não está previsto nessa vida que eu tenha câncer de pulmão. No entanto, eu cheguei aqui, fumei. O que vai acontecer? Eu vou desenvolver um câncer de pulmão e ao invés de morrer com 80 anos de morte natural, talvez, eu morro aos 55 de um câncer de pulmão que não estava previsto, porém eu provoquei um desvio no meu planejamento desencarnatório. Ao mesmo tempo, se eu sei que existe um planejamento desencarnatório e quanto mais eu trabalhar nele durante a minha vida, mais leve vai ser a minha desencarnação, eu preciso olhar para isso durante toda a minha vida. Por exemplo, nesse momento aqui, estamos todos nós desencarnando um pouquinho. Porque nós estamos conhecendo os detalhes da desencarnação, os fatores que influenciam a nossa morte, como é que eu devo trabalhar para que eu tenha uma passagem mais leve. Estamos, nesse momento, afrouxando os nossos laços de uma maneira mais segura. Então, precisamos trabalhar nessa questão do planejamento desencarnatório. Eu vou passar essa parte aqui, porque provavelmente não vai dar tempo. Só passar rapidamente aqui para a gente. A desencarnação de Dimas, ela mostra para a gente como vai ocorrer quando a gente for desencarnar. Geralmente, no momento da desencarnação, chega para perto de nós ali uma equipe de amigos espíritos, são aqueles meu guia, meu mentor, aqueles que vão, os chamados técnicos de desencarnação. Existem equipes especializadas em magnetismo para fazer o processo ali de desligamento do nosso corpo. Geralmente, por misericórdia, vem junto também um ente amado nosso. Já viram uma pessoa que está morrendo, às vezes delirando, fala assim, eu estou vendo minha mãe que já morreu, eu estou vendo meu pai. Não é delírio, não. Realmente, o ente querido, amado, está ali para ajudá-lo ali naquele momento da desencarnação. Ali, os espíritos contam que, às vezes, os nossos familiares, eles nos prendem com a rede de magnetismo. Não quer que a gente desencarne. Aquela vibração ali prende a gente como se a gente estivesse realmente ali numa rede, e os espíritos, então, nesses casos, eles agem
dando passe nos nossos parentes ali perturbados, perturbando ali naquela desespero ali ao nosso lado, naquele momento, dá o passe. Aí às vezes vem aquela visita, a melhora antes da morte, né? O doente fica bom, aí todo mundo relaxa, vai dormir, sai de perto, vai fazer suas coisas. Aí finalmente a equipe espiritual pode agir e começar a desencarnar a pessoa, a desligar os fluidos. Eles passam a dar passes e começam a desligar os nossos centros de força, de baixo para cima. Vocês já viram uma pessoa morrer? Primeira coisa não são os pés, começa a ficar roxo, começa a ficar frio, aí as extremidades de baixo, aí vai subindo, aí de repente a pessoa começa a distender o abdômen vai ficando mais cheio de gás, libera esfíncter ali, né? Não tem mais controle, aí depois ela começa a falhar o coração, né? Subiu aqui para o centro cardíaco, começa a ter a insuficiência respiratória e, por fim, começa a ter a confusão mental e a pessoa desencarna. Por quê? Os espíritos estão desligando, primeiro o centro de força básico, depois a região aqui esplênica, gástrica, o centro de força cardíaco, laríngeo, por fim o frontal e o coronário, e a mente é o último a ser desligado. Então, isso é o processo de passagem ali do desligamento. À medida que eles vão retirando esses laços, os espíritos eles vão desprendendo o corpo espiritual do corpo físico e é feita ali a cópia exata do que nós somos, começa a aparecer no plano espiritual, que é o nosso perispírito, ele vai se formando ali e naquele momento que desfaz, existe um tempo para que nós nos acostumemos ali a aparecer no plano espiritual. A gente fica um tempinho ali ligado ao corpo físico para que esse corpo espiritual se estabilize e os espíritos vêm e corta de vez a ligação dos fluidos energéticos ali e a gente pode finalmente seguir para o plano espiritual. Isso em alguém que não está apegado. Porque se eu estou apegado, eu não consigo nem passar daquele período de descolamento ali e estabilização. E às vezes eu estou tão desequilibrado que nesse momento de estabilização ali, eu não consigo nem dormir. Eu vou para o meu velório, eu vou para outros lugares, eu vou já direto para o plano inferior, chego totalmente desequilibrado, desestabilizado no plano espiritual, né? Que provavelmente foi o que aconteceu com Fernando, porque ele não se planejou. E aqui eu quero só chamar uma atenção que os espíritos falam, por que Fernando teve tanta dificuldade de desencarnar, de desligar do corpo físico dele? Os espíritos falam lá, porque ele viciou a mente dele durante toda a vida dele. O processo de desencarnação, gente, os espíritos vão lá e desliga o que Deus ligou, que são os laços espirituais próprios da nossa encarnação. Mas aqueles laços que eu criei por ciúmes, por inveja, por prática do mal, por apego ao corpo, por apego à parte material, não foi Deus que fez essa ligação magnética, não. Fomos nós. Esse é a nossa mente que tem que desligar. Os espíritos não agem sobre isso. E isso eu só consigo fazer esse desligamento se eu educar a minha mente durante toda a minha encarnação para que eu tenha lucidez e condição de fazer o processo de desligamento. Então, é muito importante a gente trabalhar esse impulso mental em nossa vida. É um processo de educação mental e nós temos total responsabilidade sobre isso, tá? Essa questão, né, de Deus, os espíritos ligam, o que Deus coloca, Deus tira. E aquilo que os espíritos têm condição, eles fazem. Isso é chamada justiça da desencarnação. Porque quem trabalhou vai ter uma coisa
tranquila. Quem não trabalhou e não se esforçou não pode ter mesmo prêmio, vamos dizer assim, do que aquele que não fez jus a essa situação. E a gente já está caminhando mais para o final. Eu queria só contar esse caso aqui, que está no livro Voltei, do irmão Jacó. Esse livro foi psicografado por Chico. Irmão Jacó foi um grande trabalhador da doutrina espírita. Grande trabalhador mesmo. Para vocês terem ideia, quem ajudou ele a fazer o desligamento foi o Dr. Bezerra de Menezes. Daí vocês imaginam o merecimento desse espírito para o próprio Dr. Bezerra de Menezes ir lá ajudar a desligar o corpo dele. E aí nesse livro ele conta que os espíritos já tinham feito tudo, já tinham desligado o corpo inteiro dele todo, e ele não conseguia sair de dentro de casa. E aí foi quando ele percebeu, ele ainda estava ligado aos objetos de dentro da casa, documentos, coisas da vida física dele, e aquilo mantinha ele preso dentro da casa dele. E é o que ele chama dos chamados fluidos gravitantes. Então, gente, é muito importante a gente começar a trabalhar também isso. Às vezes está tudo prontinho, os espíritos ajudam a gente, aqui, a equipe espiritual está ali, eu estou preocupada, minhas plantas, quem vai molhar minhas plantas na hora que eu chegar no plano espiritual? Quem vai dar comida para o cachorro? Então, isso são chamados fluidos gravitantes. Os objetos prendem a gente ao plano espiritual. E para a gente finalizar, então, eu separei aqui uma coisa muito importante. Como devemos nos comportar diante do luto, tá? Isso é uma coisa muito importante para a gente fazer. Primeira coisa, quem lê o livro, e depois que eu li esse livro, Obreiros da Vida Eterna, nunca mais eu fui num cemitério e num funeral do mesmo jeito que eu ia antes. Porque lá os espíritos ensinam para nós, André Luiz ensina para nós, o que acontece nos bastidores de um funeral. Então, é muito importante que a gente entenda que ali não é lugar da gente ficar contando caso, a gente falando mal do morto, a gente falando mal da família, contando segredos que ninguém sabe ali naquele momento. Às vezes está contando só com uma pessoa, mas a gente não sabe se o espírito que morreu está ali assistindo, recebendo toda aquela vibração ruim, aquele falatório, aquelas coisas todas. Ali é momento da gente cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, cuidar do teor das nossas conversas, orar por aquela pessoa, orar para que ela tenha essa passagem tranquila, para que ela consiga se liberar dos laços ali naquele momento, para que os espíritos perturbadores que talvez estejam ali no momento, eles também possam ser acolhidos para sair dali daquela situação que está incomodando a família, né? Uma outra questão que o espírita tem uma ideia de que ele não pode chorar quando alguém morre. Não, se eu sei que a morte não existe, eu sei que eu vou passar para o plano espiritual, não pode chorar não. E às vezes até fala com os outros, para de chorar, a morte não existe. Gente, não vamos ser esse tipo de espírita que traz uma ideia reducionista do luto. A pessoa que morreu, por mais que saibamos que a morte é só um processo físico ali, um processo de desencarnação, eu, Catiane, morri para a minha família. Por quê? A minha ausência magnética, ela vai fazer falta. A pessoa não vai mais acordar comigo, ela não vai mais tomar café comigo, ela não vai mais me encontrar na clínica, no hospital, meus pacientes não vão mais me encontrar. Eu morri para essas pessoas. Eu vou reencarnar em uma outra situação. Eu não sei nem se eu vou encontrar de novo com Maria Luísa, eu não sei se eu vou encontrar de novo com o John. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir reencontrar os parentes que hoje estão comigo, como meu marido, como meu filho. Porque são tantas as questões que tem que existir para que haja esse reencontro. Então, sim, deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa sentir saudade. A doutrina espírita não é para a gente não chorar, é para a gente não desesperar. É diferente. É diferente. O nosso conhecimento,
é para nós não desesperarmos. E não é local também, quando a gente vai consolar uma pessoa, da gente chega a pessoa que acabou de perder um ente querido, você vai dar uma aula de desencarnação. Vem cá, deixa eu te contar aqui, ó, no livro dos Espíritos fala isso, no Evangelho dos Espíritos fala aquilo, no livro de André Luiz fala... Não, gente, ali não é momento de doutrinar ninguém, é momento de abraçar, de ser solidário e de auxiliar. Então, cuidado para a gente não ser aquele espírita que quer dar um curso de espiritismo para alguém que acabou de morrer, né? E finalizando, um outro recado importante para todos nós é que tudo isso que nós falamos aqui hoje é resumido por uma passagem evangélica que Jesus fala: a cada um será dado conforme as suas obras. E aqui, gente, Jesus não está falando de obra física. Aqui não é a casa espírita, aqui não é a creche, aqui não é quantas reuniões mediúnicas você veio, não é quantas palestras a gente fez, não são quantas consultas eu atendi, não é quanto de casa que eu construí, doei para as outras pessoas. Não é isso. A gente acha que as obras que nós estamos falando, que a gente vai nos credenciar a chegar bem no plano espiritual, é a obra material. Não. É a obra que nasceu a partir do que eu fiz. Se eu tenho um consultório e eu atendi ali os meus pacientes, como é que meus pacientes se sentem com o meu consultório? Eu posso ter atendido 200 pacientes de graça, mas se eu não fui uma pessoa generosa, se eu não acolhi, se eu não doei minhas vibrações, se eu não orei pelos meus pacientes, se eu não cuidei, se eu não fiz o bem, nada daquilo que eu fiz vai constituir uma obra que tenha valor diante do plano espiritual. Compreenderam isso, gente? É o que eu sinto, não é o que eu faço. Então precisamos muito pensar nisso. A nossa consciência não vai perguntar quem eu fui, qual profissão que eu fiz, o que é que eu... Nada disso. Vai perguntar o que as pessoas sentiram na minha presença, o que eu transformei na vida das pessoas a partir da minha transformação, da minha obra pessoal, do meu bom combate. É isso que os espíritos vão fazer. Então, Emmanuel fala para a gente que a morte é o retrato da vida. Você quer saber aonde você vai depois do plano, depois que você morrer? Olha para a vida que você está fazendo hoje. Como é que você está vivendo sua vida hoje? Você quer saber se você vai se perturbar? Como é que você está se preparando hoje diante da sua vida? Essa é que é a pergunta. A morte é o retrato da nossa vida. Se queremos uma desencarnação, chegar no plano espiritual melhor, façamos hoje da nossa vida o que nós precisamos chegar. E, agora é o último de verdade, Chico fala, né, essa frase que é muito linda: meu filho, sairás da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida jamais, porque nós temos uma única vida com várias existências. Que possamos então, nesse momento, fazer a prece? Que possamos nesse momento então finalizar a nossa reflexão de hoje, fechando os nossos olhos. Senhor, são tantas questões, Jesus. São tantos dilemas, Senhor, que repassamos hoje, nesse momento de reflexão.
São tantas coisas, Senhor, que preciso olhar para trás. E preciso repensar na minha vida, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos. Segura nas minhas mãos nesse momento, Jesus. E me ajuda a olhar para tudo isso sem me culpar, sem me flagelar, sem me sentir insuficiente. Infunde em meu coração, Senhor, a coragem de recomeçar, de refazer, de ser cada dia melhor, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe de tudo que passa no meu coração. Eu sei que o Senhor sabe, Senhor, de cada palavra, de cada segredo, de cada ato que eu pratiquei, sem que ninguém mais saiba. Eu sei que eu tenho sido, Senhor, como ovelha perdida, que talvez esteja tão afastada do seu aprisco, Senhor, do seu cuidado. Mas eu não quero mais isso, Jesus. Eu quero ser mais disciplinado. Eu quero ser mais vigilante, Senhor. Eu quero vencer o meu orgulho, a minha vaidade. Me ajuda, Senhor. Abre a minha mente. Desfaz nesse momento, Senhor, as ligações que eu preciso desligar desde já, Senhor. Afrouxa, Senhor, esses laços. Me ajuda a desfazer esses laços que me atrasam, que impedem a minha evolução. Me ajuda a me perdoar, Senhor, para que eu possa ir em busca daqueles que eu machuquei. E principalmente, Senhor, não me deixe afastar de Ti em nenhum minuto sequer da minha vida. Que eu não me distraia com o mundo, Jesus. E que eu possa sair daqui hoje com um firme compromisso de me sintonizar com o meu guia espiritual. Que eu possa escutar, Senhor, nessa noite, quando eu sair do meu corpo, relembrar o meu planejamento encarnatório, os meus compromissos. Que eu possa honrar, Senhor, todos os espíritos que me avalizaram, que acreditam em mim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós, pela sua paciência e cuidado, e por essa noite de hoje, Senhor, que o Senhor me fez relembrar o quanto é importante eu valorizar a minha vida, essa oportunidade de estar encarnado e receber, no momento necessário, a dádiva de voltar ao plano espiritual, deixando tudo que é da terra na terra e levando na minha bagagem, Senhor, as melhores virtudes que me auxiliarão nas minhas futuras experiências. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença dos espíritos amorosos que tutelam essa casa, que cuidam dos trabalhos espirituais nessa casa, dos médicos, enfermeiros, psicólogos que estiveram presentes aqui desencarnados no plano espiritual, e todos aqueles irmãos que foram tratados, que também sintam essa paz que estamos sentindo nesse momento. Que o Senhor Jesus Cristo nos acompanhe, zele por nós, que estejamos sempre de mãos dadas com Ele. Que assim seja, graças a Deus.